Uma notícia importante. O Danilo não joga desde a partida contra o Maricá no Campeonato Carioca. Se vai botar o mesmo time para jogar todo o jogo, por que que tem o melhor elenco da América? Tem que rodar o elenco. Você tem essa possibilidade? Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Agora meio-dia e 59. Tá começando o Globo Esporte desse sábado. Amanhã tem Flamengo e Grêmio ao vivo na Globo, às 5h30 da tarde. Atenção esse horário aí, hein? E antes de viajar para Porto Alegre, o Flamengo treinou hoje no Ninho do Urubu. Ana Flávia Nunes, conta pra gente. Boa tarde a você. Ei, Mari, tudo bem? Ótima tarde para você e a todos. O Flamengo treinou aqui no Ninho do Urubu às 9h30 da manhã. E como o elenco se reapresentou ontem e parte do grupo ficou na academia, o técnico Felipe Luiz só teve mesmo esse treino de hoje para preparar o time para o jogo de amanhã contra o Grêmio lá em Porto Alegre. O Danilo, recuperado da lesão na coxa, voltou a treinar, deve ser relacionado para essa viagem, mas a tendência é de que ele fique como opção no banco de reservas. Já o Pedro, que voltou a jogar depois da lesão grave no joelho, ele sim vai para Porto Alegre com certeza e em condições de jogo, né? O Flamengo, que tem esse ano como prioridade o Brasileirão, deve entrar em campo então com força máxima amanhã em busca da vitória e também de melhorar a pontaria depois da derrota durante a semana para o Central Córdoba na Conmebol Libertadores. Nesse jogo, o Flamengo finalizou 19 vezes e marcou apenas um gol, né? A viagem do Flamengo, então, está marcada para hoje, às 4h da tarde. Logo mais às 2h, a equipe sai aqui do Ninho do Urubu para o aeroporto. E a gente lembra, né, Mari, esse horário diferente do jogo de amanhã na transmissão da Globo às 5h30 da tarde. Perfeito, Aninha. Obrigada. Bom trabalho a você. Voltamos para o futebol neste Sport Center. Neste fim de semana, Campeonato Brasileiro, terceira rodada, temos Grêmio e Flamengo. O Grêmio querendo voltar a vencer na competição e o Flamengo querendo esquecer a semana de Conmebol Libertadores. Um abraço para quem está acompanhando o programa. Grêmio e Flamengo é o grande jogo aqui em Porto Alegre pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois times precisando dar uma resposta. O Grêmio, embora venha de vitória na Copa Sul-Americana, ainda não teve uma grande apresentação na temporada e o torcedor cobra muito isso. Por isso, ainda há muita pressão sobre o técnico Gustavo Quinteiros, que não deve deixar o cargo nos próximos dias, mas, como eu falei, entra bastante pressionado. Ele vai mudar a equipe, visando esse compromisso contra o Flamengo. Para isso ele terá alguns reforços, como, por exemplo, Martin Bright White, que ficou preservado da partida da Copa Sul-Americana, não atuou justamente para estar 100% nessa partida contra o Flamengo. O belga Amuso, que não atuou por uma pancada na cabeça, também recuperado, deve retornar à titularidade. E Igor Serrote, lateral direito, que atua quando o técnico Gustavo Quinteiros quer dar uma proteção maior defensiva para o time gremista, já que ele vê o João Pedro como um lateral apoiador, o Igor Serrote mais defensivo, e ele deve voltar contra a equipe do Flamengo. Aliás, esse reforço defensivo é algo que preocupa muito o Gustavo Quinteiros, que deve inclusive colocar um time com 3 volantes. Não está descartada essa possibilidade, já que vai enfrentar o poderoso ataque do Flamengo. Esse Flamengo do Felipe Luiz, que vem bem na temporada, mas de derrota na Copa Libertadores da América, e até por isso também precisa dar uma resposta para o seu torcedor. Aliás, o Flamengo que vem a Porto Alegre buscando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro e pode fazer isso com uma vitória, claro, contando, quem sabe, com o tropeço, por exemplo, do Internacional, que hoje nos critérios lidera a competição. Esse é o grande jogo que a gente vai ter na Arena do Grêmio. Grêmio e Flamengo, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Uma notícia importante. O Danilo, ele pode voltar domingo contra o Grêmio. O Flamengo informou que o Danilo participou normalmente da atividade, né? E ele pode ser relacionado. Amanhã o Flamengo embarca para Porto Alegre e vai divulgar ao longo do dia a relação dos jogadores que viajarão. E o Danilo pode estar. Ele já está treinando normalmente com o grupo e deve se colocar à disposição do técnico Felipe Luiz. É uma grande volta, né? Porque o Danilo é um grande jogador, um cara de um nível altíssimo, de uma trajetória muito grande no futebol, né? Só passou por equipes grandes no futebol na carreira dele, né? Santos, Porto, Real Madrid, Manchester City, Juventus, 6 anos, e agora está jogando no Flamengo. Então é um cara que tem uma trajetória marcante, muito tempo como lateral, agora é um zagueiro. E quando ele jogou, ele não fez muitas partidas, mas quando ele jogou, o Danilo mostrou
que ele é um jogador que pode acrescentar muito ao Flamengo, pela sua liderança, pelo seu posicionamento, né, pela sua qualidade técnica. Ele é um jogador realmente de um nível muito elevado. Então, Danilo pode ser um grande reforço do Flamengo para a partida de domingo. Agora, está muito tempo sem jogar, né? Ele não joga desde a partida contra o Maricá no Campeonato Carioca. E aí fica a dúvida: ele vai começar jogando? A tendência é que não, mas tudo isso será definido na atividade amanhã no Ninho do Urubu, e depois o Felipe Luiz vai divulgar a escalação lá no dia do jogo. Escalação do Flamengo é um mistério, né? É um mistério. O Flamengo tem um grande elenco, o melhor elenco da América, são muitas opções, são muitas possibilidades. O Felipe, ele tem girado a equipe, ele tem mexido no elenco. O time que começou jogando contra o Central Córdoba no Maracanã é um timaço, um time muito forte, e ele provavelmente vai fazer aquelas alterações pontuais para preservar alguns jogadores que estão com excesso de jogos, excesso de carga. Isso aí, gente, é ciência, é fisiologia. Hoje em dia, já dá para detectar com alguma antecedência quando um jogador pode se lesionar. Então é por isso que muitas vezes um jogador é retirado de uma partida, ou então ele atua menos tempo. Tudo isso é ciência e que nós temos que usufruir disso. No nosso dia a dia, a gente tem vários benefícios com a tecnologia. E o esporte de alto rendimento não pode abrir mão disso. Então, essa coisa utópica de, porra, tem que botar o time para jogar todo jogo. Primeiro ponto, se vai botar o mesmo time para jogar todo jogo, por que que tem o melhor elenco da América? Um monte de jogador de muita qualidade. Tem que rodar o elenco. Você tem essa possibilidade? Aí as pessoas falam assim: o Jorge Jesus, ele não poupava ninguém. É claro que ele não poupava ninguém. Ele ia poupar e ia colocar quem no lugar? Hein? Vocês se lembram do banco de reservas do Flamengo em 2019? Era um banco formado na maioria por garotos. Ali você tinha Lincoln, você tinha Vinição, você tinha Renier, eram muitos garotos, né? O Vitinho era um dos mais experientes ali do grupo, tinha Pires da Mota. Você se lembra disso? Então, o Jesus, é claro que ele lançou aquela frase que foi famosa: poupar, poupar para quê? Mas ele também não girava tanto o elenco porque ele não tinha tantas opções assim. Hoje em dia, o Felipe Luiz tem. Então é isso, galera. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!